Olá, gente boa do blog. Após alguns dias longe desse espaço, estou de volta. Vocês sabem, alguém tem que trabalhar nesse país. Quero falar sobre um assunto extremamente importante que mexeu com a cidade de Catalão, que ainda não havia comentado através destes videoposts, que foi o afastamento do prefeito de Catalão, Jardel Ceba, e a assumência da prefeitura pelo presidente da Câmara, Deusmar Barbosa, do PMDB. Primeira coisa que precisamos considerar, que infelizmente no Brasil precisamos conviver com esse tipo de situação. As denúncias que levaram ao afastamento do prefeito foram feitas no mês de outubro e novembro do ano atrasado, em 2012, ou seja, praticamente um ano para que essas denúncias fossem analisadas pela justiça, para que as partes fossem ouvidas e para que a decisão fosse dada pelo juiz de Catalão, Dr. Everton Pereira. Dizem que não se discute estas determinações judiciais, se cumpre. Nós acreditamos que precisa sim discutir também estas determinações. Por quê? Não vou entrar no mérito, o juiz agiu extremamente dentro da lei, fez a interpretação dele sobre os fatos. Nós, catalanos, sabemos que de fato ocorreu aquela entrevista, provas existem, o governador Marconi realmente pediu votos para Jardel Ceba, inclusive no dia da eleição, o que, claro, por si só, se configura já um problema eleitoral. O que quero questionar é por que demorar tanto tempo, por que dar esta determinação do afastamento do prefeito, para depois, 24 horas, retornar tudo normalmente. Quem perde com estes atos, sem sombra de dúvidas, é a população e principalmente os cofres públicos municipais. É lamentável, é grave as denúncias, melhor dizendo, feitas pelo prefeito Jardel Ceba, do desvio de mais de 500 mil reais, mais de R$1 milhão, do roubo de centenas de cestas básicas, de pneus, de gasolina, de computadores, de material de consumo e por aí vai. Essas denúncias não podem ficar sem ser apuradas. Exemplos nós temos, como a cidade de Pires do Rio, que passou por isso, Caldas Novas várias vezes e outras mais. Em todos os casos, quem perdeu foi a cidade, quem pagou foi o povo. O que quero dizer? A justiça tem que dar um veredito final rápido. Não podemos ficar nesta situação. O PMDB de Deusmar Barbosa garante e tem certeza que vão ganhar e vão derrubar o recurso do prefeito Jardel Ceba, aí eles retornarão à Câmara, melhor dizendo, à Prefeitura. Eles garantem que irão administrar Catalão por 3 meses, até ter outra eleição, e eles acreditam que irão ganhar. O PSDB do prefeito Jardel Ceba, através dos seus advogados, tem certeza que aquilo ali foi uma medida até intempestiva da justiça e que eles continuarão o prefeito administrando o Catalão até que se cumpra os 4 anos de mandato. Como nós sabemos que esse tipo de ação acaba indo para o Tribunal Regional Eleitoral e depois para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quanto tempo irá durar isso? Após as eleições de 2012, ficamos vários momentos e vários meses, a população acreditando que Jardel não iria assumir o mandato. Ele assumiu. Depois diziam que Jardel não iria continuar no mandato. Ele continua. O que precisa ser feito então? Colocar um ponto final nessa história.
compra de votos, todos nós sabemos que houve em Catalão e muito, e por várias partes. Problemas de usar meios de comunicação, nós sabemos que isto existe no Brasil. Até o presidente Lula pediu votos para a presidenta Dilma, mas a Dilma não perdeu o mandato. A Dilma e o presidente Lula tiveram que pagar uma multa financeira. Me parece que Lula foi multado de 50 mil reais e depois parece que pagou 10 mil reais por ter usado em uma entrevista, ter pedido votos para a presidenta Dilma. Ou seja, a justiça precisa se entender, os juízes precisam se entender. Como um juiz de Catalão tira o mandato do prefeito Jardel e outro juiz de Catalão, 24 horas depois, devolve o mandato para o Jardel. O primeiro alega que houve uso de meios de comunicação indevidos. O segundo alega que a cidade virou um caos. Mas a cidade iria virar um caos em apenas 24 horas? Então a justiça, que eu respeito muito, e os dois juízes em questão são juízes sérios, juízes honestos, juízes que representam muito bem o Poder Judiciário. Porém, nesse caso, estão batendo cabeça. Para finalizar, gente boa do blog, quero dizer que Catalão é uma cidade que não merece essa situação. Não merece. Nós, catalanos, não podemos permitir que a cidade fique nesta dúvida. Nós temos que cobrar dos responsáveis, ponto final. Eles e a justiça vai ter que dizer se quem ganhou leva ou se quem ganhou não leva. Se ganhou usando meios irregulares ou não. Ou será que nós iremos aguardar 3 meses para ir para o Tribunal Regional Eleitoral, depois iremos aguardar novamente para ir para o Tribunal Superior Eleitoral e por aí vai? Não. Nós temos que exigir que a justiça seja ágil. Catalão não pode pagar o preço de continuar com esta dúvida e a população sendo penalizada. Como vou viver e não vou ver tudo, com certeza falaremos ainda muito sobre isso.